Vamos entender agora a gestão de processos. Bom, mas o que é um processo, se não um conjunto? Conjunto de quê? Conjunto de tarefas organizadas em uma sequência lógica para atingimento de um objetivo. Isso é um processo. Todo processo é voltado para um objetivo. Todo processo possui tarefas. No entanto, o processo que a gente trata aqui é o processo organizacional. Bom, existem vários tipos de processo. Processo judicial, processo legislativo. Mas o processo organizacional é aquele que está ligado a uma organização, uma pessoa jurídica, ou seja, a uma empresa, uma associação, uma corporação. Qualquer tipo de pessoa jurídica que esteja a fim de produzir um produto ou um serviço. Portanto, um processo organizacional, além de ser um conjunto organizado de tarefas em uma sequência lógica para atingimento de um objetivo, ele também, no seu objetivo, busca um produto ou um serviço. Tá, entendi o que são processos, mas por que são tão importantes? Por que toda empresa é formada por um conjunto de processos? Né? E por que tudo na vida, no fim das contas, é um processo? Bom, processo é um instrumento riquíssimo para o atingimento de um objetivo, sendo, portanto, um instrumento de estratégia. É uma estratégia que você vai utilizar para chegar onde você quer, atingir aquilo que você deseja. Observe que os processos, eles têm um único e grande fim. Qual é a função do processo? É padronizar. Ninguém faz um processo para repetir só uma vez. A gente faz um processo para a gente montar e cumpri-lo várias vezes, várias vezes. Entenda, portanto, que o processo ele traz para a gente uma padronização. E a padronização, poxa, aí essa sim, como finalidade última dos processos, a padronização traz uma série de vantagens, a gente até destaca 10 delas, mas a primeira que eu posso dizer é a previsibilidade. Que é coisa melhor do que você chegar lá e saber o que você vai fazer? E já que todo processo é feito para ser repetido, você vai ter aí o quê? Uma consolidação das tarefas. Quanto mais você faz, mais ela fica bem feita. Portanto, além de consolidar as tarefas, já sabendo quais são, e você já começa a nem precisar mais de planejamento, você já faz aquilo, porque já conhece o processo. Você vai gerar uma mudança contínua no sentido de melhoria, que a gente chama de melhoria contínua. Essa melhoria contínua, ela vai trazer pra gente mais outras vantagens, como, por exemplo, a redução do tempo. Você vai gastar menos tempo à medida que você vai fazendo mais. A redução de custos, já que você gasta menos tempo. A redução de erros, já que você faz várias vezes, reduz a possibilidade de você errar. Mas você vai ter o quê? Uma tomada de decisão mais rápida. Você vai ter tarefas muito mais bem feitas e por uma mão de obra até menos qualificada. Ou seja, não precisa estar fazendo tantos custos, já que as pessoas vão estar repetindo os mesmos processos. As vantagens são muitas. Mas os processos abrangem o quê, Pro? Porque assim, eu já entendi o que são os processos, já entendi as vantagens do processo. Nesse momento eu preciso entender o que é gestão de processo, porque é isso que é o tema dessa aula, né? A gestão de processo, ela é um processo. Porque toda gestão, no fim das contas, é um processo. Você não vai querer aprender a gerir cada coisa de um jeito. Você tem que ter, pelo menos assim, um processo básico de como gerir. E aí a gente divide essa gestão em 4 etapas. E aí, para você entender bem, gerenciar bem o processo, montar bem o processo, a primeira etapa, ela vai trazer pra gente a definição do seu objetivo. É claro, tudo parte daí, gente, tudo parte daí. Aí eu tenho o objetivo, agora eu posso definir, vamos lá, né? Definir o objetivo, eu vou definir quais são as tarefas que eu preciso cumprir para atingir esse objetivo. Eu preciso definir quais são os custos que essas tarefas implicam. Eu preciso definir qual é a melhor ordem desse processo, dessas tarefas. Eu preciso definir qual fica depois de qual seria o ponto de gargalo. E, por fim, eu preciso definir quem são os agentes envolvidos. Considerada isso, eu tenho a primeira etapa pronta e eu posso partir para a segunda etapa. A primeira etapa eu posso chamar de uma etapa de definição. Ao passo que a segunda etapa eu chamo de etapa de delineamento do processo. Por que delineamento, Pro? Porque primeiro eu defini as coisas, o que há de básico. Objetivo, tarefas, custos, sequência e agentes. Tranquilo a primeira etapa? Ninguém erra, né? Primeira etapa tá tranquilo. Qual é a segunda etapa, Pro? É o delineamento. Você vai pegar aquilo que está definido e vai delinear. Mas como? Primeiro, você vai olhar aquelas tarefas direitinho e vai falar assim, quais eu posso retirar? Eu vou fazer um negócio, um processo de enxugamento das tarefas para uma maior eficiência e eficácia. Enxugamento é importante, Pro? Claro que é, porque tudo que não ajuda atrapalha. Coloque isso na sua cabeça. Enxuguei as tarefas que estavam extra, excedentes. Agora eu vou pegar as que ficaram e vou delinear. Vou explicar direitinho como é que elas funcionam. Delineadas, eu vou aplicar testes controlados. Agora, testes controlados servem para quê? Para identificar as oportunidades de melhoria. Já quando eu fiz o teste, eu acho que essa sequência não tá boa, eu posso alterar, essa tarefa eu nem preciso, e por aí segue. E aí o quinto passo da segunda etapa seria você proceder com esses melhoramentos. Portanto, a segunda etapa seria uma etapa de quê?
de delineamento. A terceira etapa chama-se etapa de modelagem do processo. O que tem nessa etapa? Bom, se é a etapa de modelamento, eu vou fazer um modelo. E como é que eu faço o modelo? Eu pego as tarefas que eu já mudei lá, eu já aprimorei, já esmerei. Agora sim, vou fazer a versão final delas e acabadas. Fiz a tarefa, fiz a versão final, agora é hora de definir quem é que vai trabalhar nessas tarefas, quem é que vai executar, porque agora eu já sei como é que ela funciona, eu sei quais são as habilidades necessárias e buscar dentre aqueles que possuem as competências para cumprir melhor essas tarefas. Mas, ainda que eles possuam as competências, é nesse momento que eu vou proceder com o treinamento dessas pessoas. E, definido o treinamento dessas pessoas, aí eu vou ter também a definição dos custos finais. Tem um modelo, tem um custo, o modelo está dizendo quem vai fazer o quê, todo mundo treinadinho, todo bonitinho. Hora de partir para a última e quarta etapa da gestão de processos. A última etapa, meus amigos, é a etapa da execução. Pronto, agora é hora de fazer o processo funcionar. Essa quarta e última etapa da gestão do processo, chamada de execução, ela tem basicamente 2 passos. O primeiro passo é definir uma metodologia que vai medir a qualidade do meu processo, se ele está funcionando direitinho. Então, eu tenho que ter um método que vai me explicar como é que eu vou medir, através de indicadores, sejam eles indicadores prévios, posteriores, enfim, o controle, como vocês já aprenderam. E, por fim, definida essa metodologia, proceder com o controle de custos, controle de execução, o controle da qualidade, o controle dos resultados e ver como é que está funcionando direitinho. Isso é a gestão. Lembrando, gente, que toda gestão é cíclica. E se ele é um processo, ele vai ser repetido, porque senão não faríamos um processo. Em uma gestão de processo, eu preciso entender quais são os tipos de processos organizacionais. Vamos entender cada um deles. O operacional, gente, é aquele clássico, que é aquele do chão da fábrica mesmo, da linha de produção de Henry Ford, e que vai sair ali o produto ou o serviço mesmo, já para o público externo. O processo tático, contudo, ele tem um objetivo de um produto ou um serviço, mas é para o público interno. Como, por exemplo, gerar uma folha de pagamento. A folha de pagamento não vai para o público externo, mas é um produto que foi gerado através de um processo e que vai ser utilizado no âmbito interno e que é fundamental para sustentar o processo operacional lá embaixo na base. E, por fim, nós temos os processos estratégicos, são aqueles que, como eu disse, são de longo prazo, mas que lidam para a empresa toda, que vai ser a definição do desenvolvimento de um novo produto, por exemplo. Não é construir o produto, é desenvolver como seria esse novo programa, como seria esse novo software. O processo estratégico, por exemplo, também pode ser o desenvolvimento de um novo design, de uma roupa, um novo sapato. No entanto, observe que os processos algorítmicos, que são o último tipo de processo, eles são para um tipo de serviço. Seria como se a gente chama de protocolo. Então, quando você tem uma doença, você sabe que o protocolo que você deve tratar é com tal e tal remédio. Exemplo, tuberculose, antibióticos X, Y, se não funcionar, a cirurgia e por aí se segue. Então, você já tem todo o protocolo definido. Seriam os processos algorítmicos que seriam de repetição mesmo para as questões dos serviços. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem. Até a próxima. Todo processo nada mais é do que um conjunto de atividades logicamente organizadas para atingimento de um objetivo. Repare, portanto, que não é muito diferente dos outros instrumentos de planejamento que nós usamos nas estratégias. Estratégia é aquilo que a gente faz para atingir um objetivo. Então, o processo não deixa de ser uma estratégia, é um tipo, é um instrumento, né, estratégico para que você consiga atingir esse objetivo. Esse encadeamento é que é a arte, você saber em que local colocar cada tarefa, você estuda para você poder compreender quais são as tarefas básicas que você tem que colocar, nem mais, nem menos, para que não façam falta. E quando a gente estuda processo, tanto judicial, processo legislativo, processo comunicacional, cada um deles tem o seu espírito que você deve conhecer sobre a matéria dele, mas também você tem que ter a sua forma, que você deve conhecer sobre como funciona esse encadeamento. Tá certo? Então, mas aqui a gente tem um processo específico, que é o processo organizacional. As empresas optam por fazer suas atividades através de processos por uma única razão: padronização. Gente, padronização é vida, é vida. Tudo que você puder padronizar facilita na sua produção de atividades. É claro que aqui nesse momento a gente não vai estar discutindo sobre a homogeneização da cultura. Há coisas na vida que vale a pena a diversidade, mas não na produção de serviços e produtos. Quando você quer atingir determinados objetivos da organização, me digam, por que padronizar é tão importante? Em primeiro lugar, porque torna o processo previsível, né? Torna toda a atividade previsível. Você sabe como começa, quando termina, você sabe exatamente por onde você vai passar, e isso é fantástico. É que quando você consolida, quer dizer que você vai repetindo tanto que você vai melhorando. Então, tudo que você faz de maneira mais repetida, repetidas vezes, você vai
se tornando melhor naquilo. E isso é importantíssimo, o que nos leva à terceira vantagem, que é da melhoria contínua, né? Você vai nadar, então cada braçada que você dá, você já vai dar no melhor, cada vez que você entra na piscina, você já entra com mais fôlego. Portanto, a repetição é fundamental no processo organizacional.